Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Bem-aventurança significa felicidade eterna que nós, servos do Deus vivo, gozaremos eternamente por termos a Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Essa felicidade acompanha os santos por toda a eternidade em Cristo Jesus, pois somente desfrutarão das bem-aventuranças aqueles que permanecerem firmes na fé até o fim, os quais serão chamados de bem-aventurados. Aleluia! Bem-aventurado significa aquele que está fruindo das bem-aventuranças, que estão de posse das bênçãos através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A primeira bem-aventurança está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia, que foram escritas a fim de descrever as condições daquela época futura. Escatologicamente aponta para os últimos dias. Não há qualquer alusão como o Deus vivo conta o tempo, pois o tempo de Deus não é nosso, nem o tempo nosso é o tempo de Deus. Mas sabemos que o tempo está próximo e a única atitude compatível a tomar é obedecer à própria palavra do Deus vivo. O tempo está próximo, Jesus vai voltar. Não perca tempo, é tempo de falar, de proclamar o Evangelho, para trazer paz para os corações dos perdidos, dos fracos e dos oprimidos. Pois os homens só terão uma verdadeira paz através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Devemos viver cada dia como se fosse o último dia de nossas vidas, primando pela ética e pela moral cristã em todos os nossos relacionamentos. Como você viveria o dia de hoje se soubesse que iria morrer amanhã? Vamos ser promotores para melhorar o mundo, porque feliz é o homem que traz o amor do Deus vivo em seu coração para unir as pessoas. Agora é o tempo especial de renovar seus sonhos, para acreditar em um novo tempo e investir num futuro melhor, mesmo com desafios que virá para a sua vida. Deus está trazendo
algo novo para a sua vida ainda este ano. Glória a Deus. O Deus vivo vai tirar você desse vale. No vale só tem ossos secos e profeta. Você é ossos secos ou profeta? O Deus vivo prepara para você um novo caminho, o qual percorrerá sem lembrar mais das coisas passadas e nem considerar as antigas, porque o Senhor faz coisas novas para você hoje. Agora está saindo uma luz da parte do Deus vivo para clarear você nesse caminho. Embora você não a perceba, mas em pouco tempo você vai viver uma nova história, com novas bênçãos em sua vida. Receba em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A segunda bem-aventurança está escrita na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Esses que morrerão pela fé em Cristo Jesus durante a tribulação serão abençoados e descansarão no Senhor. Suas boas obras os seguirão e lhes servirão de bênçãos e viverão para sempre nos lugares celestiais. Nós descansamos das obras aqui na terra, mas elas não descansarão de nós, pois elas mostram-se ativas e nos seguem, havendo assim galardões ou coroas para os esforços de cada um em favor de Cristo. Porque os que morrem no Senhor, apenas o corpo é enterrado, mas o espírito com a alma viverá para sempre, transformados em corpos incorruptíveis, e as suas obras os seguirão. O servo do Deus vivo não morre, mas vive para sempre, porque o nosso Deus não é o Deus dos mortos, e sim dos vivos. Aleluia, glória a Deus. A terceira bem-aventurança está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Aquele que, mediante a pureza da vida, conservam suas vestes sem mácula e que esperam vigiando e orando pelo retorno imediato do seu Senhor. As suas expectações se cumprirão e sua fidelidade será recompensada através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A segunda vinda de Jesus está próxima, para arrebatar aqueles que estiverem em Cristo Jesus vigiando, pois aqueles que estiverem desprevenidos ficarão para a grande tribulação. Os justos poderão adquirir grandes bênçãos divinas que resultarão em felicidade de várias maneiras. Todos os servos de Deus vigiem, mantendo-se limpo e puro de coração, guardando as suas vestes, pondo a santificação em prática, andando em Cristo Jesus com vestes brancas, pois as vestes dos santos
vão ser cumpridas e imortais para um corpo incorruptível e imortal. Cuide-se para não andar nu, andando com indecência e impureza no coração, porque se assim o fizer, a sua alma, o seu espírito andarão despidos e não terão a imortalidade com Cristo. Aqueles que não participarem da pureza e da imortalidade de Cristo será uma alma nua, sujeita à vergonha e à perda da salvação eterna. O tempo está próximo. O que você tem para oferecer ao Senhor? Como está a sua vida diante do Todo-Poderoso? Em todo tempo seja alvas as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aleluia, glória a Deus. A quarta bem-aventurança está escrita na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqueles que vencerem em Cristo Jesus são chamados às bodas do Cordeiro, sendo bem-aventurados, com bem-estar espiritual da própria alma, espiritualmente feliz para sempre, como filhos do Deus vivo. Aleluia! A bondade e a fidelidade que os fiéis praticarem seguirão, os quais serão galardoados, participando das bodas do Cordeiro, e todas as verdades serão confirmadas em Cristo Jesus. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Aleluia, glória a Deus. A quinta bem-aventurança está escrita em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos, os quais de modo algum sofrerá o dano da segunda morte, porque foram vencedores pela fé, permanecendo fiéis até o fim por amor a Cristo. Jesus é a ressurreição da vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. A morte e ressurreição de Cristo garantem a nossa ressurreição gloriosa, porque ele ressurgiu ao terceiro dia e a morte foi derrotada. Aleluia! Aqueles que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, pois retribuídos serão na ressurreição dos justos, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e príncipes dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou da culpa e da escravidão do pecado, e para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra durante o milênio. A ele seja
glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém? A sexta bem-aventurança está escrita na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo Jesus virá arrebatar a sua igreja. Devemos observar e praticar, pregando e vivendo a palavra de Deus, amando a Cristo e guardando os seus mandamentos. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Aqueles que guardam as palavras deste livro, observando e praticando, receberão a felicidade e o bem-estar celestial, vivendo na perfeita imortalidade, na Nova Jerusalém e possuindo na própria alma a natureza divina em Cristo Jesus. Aquele que ama a Cristo guarda os seus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. A sétima bem-aventurança está escrita na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus Cristo, com seu precioso sangue, comprou para o Deus vivo homem de toda tribo, língua, povo e nação. As principais realizações espirituais são as que obtêm os principais benefícios espirituais. A árvore da vida é a filiação do homem a Cristo, porque a filiação envolve a comunhão da natureza dentro da família divina, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos a glória, aperfeiçoar-se pelos sofrimentos o autor da salvação deles, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 2, versículo 10. A imortalidade é para aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. Deus sabe as nossas obras e conhece o nosso trabalho para o Senhor, e de todas as provações dos lavados e remidos no sangue de Jesus. Todos os salvos em Cristo entrarão pelas portas com direito à entrada na cidade celestial, pois todos que morrerem em Cristo Jesus, seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sem graça não há obediência, sem obediência não há autoridade para alguém chegar à árvore da vida. Sem essa autoridade não haverá direito algum, sem esse direito não haverá aprazimento. É a graça do Deus vivo por meio de Cristo que produz o bem e as recompensa, como se tudo tivesse sido produzido por nós mesmos. Bênçãos que se tornam nossas, mas não por nosso próprio poder, mas pelo poder transformador de Cristo, que cria em nós a imagem de Cristo e participação assim da própria santidade do Deus vivo e aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm direito à árvore da vida. A imortalidade é prometida àqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, e isso define a felicidade dos bem-aventurados. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurado significa essencialmente ser feliz espiritualmente, ou seja, uma felicidade eterna em Cristo Jesus. Para ser bem-aventurado, basta tão somente aceitar o plano da salvação estabelecida pelo Deus vivo,
e passar a viver em Cristo Jesus. Seja uma pessoa vencedora em Cristo Jesus, porque digno és o Deus vivo de receber glória, ações de graça, honra, poder, riqueza, sabedoria, força, louvor e domínio pelos séculos dos séculos, porque Ele criou todas as coisas e pela vontade dEle existiram e foram criadas. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.